Começa agora na TV Ondas Play, De Olho na Cidade. Odilon Correia em entrevistas sobre política, cotidiano, cultura, debates, a sua participação, esporte, um podcast diário com assuntos da cidade, região, em rede nacional e mais 196 países. Todos estão de olho na cidade. Olá, estamos de volta com mais uma entrevista ao vivo, direto da Feira das Profissões, na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, no pavilhão principal. Nosso stand está aqui, da TV Ondas Play, trazendo a nossa programação, prospectando sorteios. Ah, produção, cadê a produção? Tá rolando o sorteio ainda? Tá valendo? Quem vier no stand e baixar o aplicativo da TV no seu celular, já vai concorrer a um curso gratuito, uma bolsa de estudo de um curso de administração da geração CEIMPRO e também um kit para pintura para a sua casa. Olha o rolo, bandeja, oferecimento da Cores da Avenida. A sua vida bem mais colorida. Obrigado, Sidney. Aquele abraço para você. Um carinhoso abraço para você. Pede para a produção fazer... produção, faz um story aí que eu vou mandar um abraço para o seu Sidney da Cores da Avenida e manda para ele lá, para ele ver que nós estamos aqui juntinhos fazendo esse trabalho com ele. Cores da Avenida é o nosso parceiraço, mandar um abraço para ele. Não está aqui hoje, esteve de ontem conosco, mas hoje é o dia da Feira das Profissões. A gente já falou sobre advocacia, já falamos sobre a pessoa ser analfabeto, que está sendo profissionalizado, e vamos falar agora de uma outra profissão, né? Falamos do advogado, falamos do eletricista, falamos do técnico em computador, falamos de professores que estão trazendo cursos profissionalizantes, mas também tem uma profissão que está presente aqui na feira, né? A doutora Sueli Souza. Ela é cirurgiã dentista. E nós vamos falar sobre exatamente ser dentista, a vocação de ser dentista, a saúde bucal, a importância. A sua boca é onde entra os seus principais alimentos, seus nutrientes. Saúde bucal, nós vamos falar e sobre a profissão de ser dentista. Primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite. Doutora Sueli Souza, coloca o microfone pertinho da boquinha, onde a senhora vai fazer um exame assim, ó, pertinho da boquinha. E boa tarde. Boa tarde, querida. Muito Seja prazer bem-vindo. estar aqui, viu? Prazer é nosso. A senhora tem o seu consultório na cidade de Maricá. O que a senhora está achando desse mercado nesse nosso município? Bom, está cada dia crescendo mais, né? Maricá, eu cheguei aqui, quando comecei o consultório, você sempre chega, pessoas falando, não, eu me mudei para cá agora, tem 1 ano, tem 2 anos, eu me mudei para cá agora, eu quase não conheço os profissionais, eu tratava aí em Niterói, estava todo dia indo para Niterói, agora estou vindo para cá, é de São Gonçalo, é Rio. Então aqui está crescendo assim assustadoramente, né? Eu acho que inclusive nesse momento que nós estamos vivendo, pós-pandemia, entre aspas, né? Porque já está de novo começando esse negócio de Covid, assustando muita gente. Mas eu queria que a senhora me dissesse o seguinte: muita gente nesse período de pandemia abandonou os tratamentos dentários, né? Sim. Aumentou a demanda para a senhora tem recebido pessoas que dizem, olha, eu fiquei em casa, abandonei meus tratamentos, e isso, por um lado, entre aspas, deve ter sido bom, que aumentou um pouco a demanda, mas o que a senhora tem encontrado pela frente aí? Sim, muita gente com medo, né, de ir a consultório, porque é um ambiente fechado, é muita proximidade com o profissional, muita proximidade na sala de espera. Então, as pessoas ficaram muito tempo afastadas e vieram com problemas aumentados, né? Principalmente doenças gengivais, doenças periodontais. O que é doenças periodontais? É tudo menos o dente. Gengivas, ligamento alveolar, que liga o dente ao osso. Então, isso tudo veio muito, muito acrescentado, muito maior. Por quê? Esse tipo de tratamento, eles precisam de uma boa higienização. E a higienização, ela tem que ser muito bem orientada. É coisa que não é, né? Normalmente, a profissão, ela é muito voltada para o lado
curativo, o tratamento, as restaurações, mas o lado preventivo é tão simples, mas pouco falado, pouco orientado. Bem, então, o que está acontecendo? Eu tenho já mais de 50 anos. Estou fazendo tratamento dentário, inclusive até estava relutando em fazer as entrevistas aqui, porque eu estou justamente fazendo um tratamento. Vou chamar a atenção até agora do telespectador. Quem não tinha visto vai ver. Eu estou fazendo a parte inferior e os meus dentes, por problemas periodênticos, Periodontais. periodontais, se separaram um pouco os dentes de baixo. Eu estou fazendo um tratamento, tenho que fazer toda essa limpeza. Estou fazendo a parte de protocolo, numa parte de cima, enfim. Estou sofrendo da delpa. Agora, por quê? Existe muita gente que está nos vendo lá, doutora, que tem um medo de dentista que só. É capaz de enfrentar um leão, mas quando vê um dentista, sai correndo. Hoje em dia, essas pessoas têm que ter essa preocupação, ou a tecnologia hoje amenizou muito a questão da dor, do sofrimento numa cadeira de dentista? Olha, as pessoas chegam com muito medo ainda. É impressionante como as pessoas têm medo. E é lamentável isso aí. As pessoas têm que entender que hoje em dia não tem mais tanta necessidade de ter medo assim, não. Eu acho que é uma coisa que passou de geração para geração. O que a senhora pode citar como exemplo que antigamente tinha muito sofrimento e hoje tem menos? Olha, eu acho que até mesmo a profissionalização. A extração de um dente, por exemplo. Dói como antigamente? Não, não dói. Não dói. Tratamento de canal. Olha só, antigamente numa extração se usava escopro, martelo. Hoje em dia não. Hoje em dia você corta o dente, ele sai com muito mais simplicidade. Mas vamos falar um pouco mais de prevenção? Não, peraí, vamos chegar na prevenção. Mas vamos falar do medo, que é para tirar o medo de quem está em casa. Tratamento de canal. O que é um tratamento de canal? É uma cárie que avançou e foi até o centro do dente. Lá no centro do dente tem uma casinha que mora nervo, artéria, veia. E quando essa cárie chega até lá, a dor é insuportável. Certo. Tá? Sendo que isso é muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que chega lá e a pessoa não sofre tanto. Mas tem outras que quer bater a cabeça na parede de tanta dor. Então, tudo está na prevenção. Você tratando antes de chegar lá, você não passa por isso. Aí, então, agora sim. O foco da odontologia, para mim, hoje, tem que ser a prevenção. Certo. Entendeu? O brasileiro não tem mania de se prevenir com nada. Nada. Né? Só depois que quebra o dente, ele vai. Sentir a dor. Qual a importância de um fio dental? Olha só, toda a importância para prevenir uma cárie está na escova de dente e no fio dental. Digamos que fosse uma novela. O casal principal, fio dental e escova. Os coadjuvantes, pasta de dente, creme dental e os enxaguantes bucais. O enxaguante bucal tem alguma restrição se ele ter sem álcool ou com álcool? O álcool, ele resseca mais a boca. E o que nos protege da cárie é a saliva. Então, se o enxaguante tem álcool, a gente fica com menos saliva e menos proteção, consequentemente. Então, o ideal é você ter uma boa escova de dente, que não precisa ser cara, ela tem que ser macia. A escova de dente sendo macia, ela vai escovar muito mais. Por quê? Porque essa gengiva que fica em torno de cada dente, ela é solta. Ela é solta e a escova ela tem que ser inclinada para dentro dessa gengiva. Detalhes complicados e nem todo mundo faz isso. Olha, é tão simples que eu falo que se todo mundo soubesse escovar o dente corretamente, podia fechar metade dessas clínicas que existem. Olha a dica para você que tem boa dentição, hein? Bota aí ali, boa dentição. Você que tem boa dentição. O exercício, a prevenção, a escovação, ela tem uma forma... Tem. Como é? Então, como assim, eu sempre falo assim, que os dentes é como se fosse o chão. E a gengiva que está sobre o dente é como se fosse o tapete. Então, se você só escovar nessa direção, você só vai varrer o chão. Você tem que inclinar a escova para dentro da gengiva
e fazer movimento de vai e vem, e indo para trás, para frente. Tem que entrar dentro da gengiva. É por isso que tem que ser macia, para não machucar, para não incomodar. Então você vai varrer embaixo do tapete. E o fio dental, como a escova não entra entre um e outro, o fio dental tem que ir bem lá embaixo, puxar sempre para frente. Então isso é tudo. Quantas vezes a pessoa tem que escovar os dentes ao dia, doutora? Bom, acordar, né? Depois do almoço e na hora de dormir. A hora mais importante é a hora de dormir. Vamos lá. Por quê? A gente convive com a gente bactérias, né? A gente tem o corpo todo cheio de bactérias que convivem conosco. Então, nós temos na boca bactérias que convivem conosco. Então, dentro dessa gengiva livre, tem bactérias que convivem conosco. Essas bactérias, elas não aceitam doce, comida com doce. Então, comemos, entrou aquele caldinho dentro dessa gengiva, tem doce, a bactéria solta um ácido. Esse ácido é que vai corroendo o esmalte, que é a cárie. E ela vai se aprofundando até chegar ao canal. Ah, então não posso comer doce. Realmente doce faz com que essa bactéria solte esse ácido. Mas você pode comer uma caixa de bombom e depois escovar o dente, entendeu? Então, isso é importante falar, né? Porque as pessoas criam muitos mitos. Muito. Então, mas tudo tem doce, então era para todo mundo estar com os dentes tudo cariado. Mas nós temos uma saliva, que essa saliva, ela neutraliza esse ácido que a bactéria solta. Então, a saliva nos defende da cárie. Quando a saliva ganha, a gente não tem cárie. Quando a saliva perde, a gente tem cárie. E quando a gente vai dormir, a produção de saliva cai quase a zero. Então, a gente fica desprotegido. Por isso que a hora mais importante de escovar o dente é a hora de dormir. Tá, entendeu? Certo. Para não ter, como a gente tem menos proteção da saliva, então a gente tem que estar com... Nós estamos com o telefone ali na tela, o WhatsApp, para as pessoas interagirem e fazer perguntas. Pode fazer. Está aqui, ó. Boa tarde, meu nome é Wallace. É verdade que o dente do siso é mais amarelo que os outros dentes? Por quê? E o que é o dente do siso? Então, olha só, o dente de siso, ele não é mais amarelo que os outros, ele tem a mesma cor que os outros, não é? Cada um tem sua cor de dente, uns tem mais branco, um branco mais acinzentado, um branco mais amarelado. Tem o clareamento, né, que muda o DNA, a cor do dente da pessoa. A próxima pergunta que eu ia fazer é sobre esse tal clareamento. Então, o dente siso é o seguinte, ele é um dente que ele está em extinção, né? Nós já tivemos 4 molares, um já se extinguiu. Então, agora tem o terceiro molar, que é o siso, que também está em extinção. Eu, por exemplo, nunca tive siso, nunca nasceu. Não é todo mundo que nasce. E quando nasce, às vezes não tem espaço. Então, ele nasce apertando, ele nasce para baixo, que ele não tem espaço. Nós não temos mais aquela mandíbula, né, dos homens pré-históricos. Então, ele está sumindo, não é todo mundo que nasce. Quando nasce, ele fica apertado ali no lugar. E tem pessoas que ainda têm uma arcada grande, ele se acomoda direitinho. Então, ele não precisa mexer nele, ele está quietinho ali, como um molar comum qualquer. Agora, se a pessoa perdeu algum molar, então não tem por que tirar o siso. Ele é um molar, é o terceiro molar. Não tem como tirar. Não precisa tirar, entendeu? O implante era antigamente muito complicado, muito caro para se fazer. E existe idade certa para que se possa fazer implante, porque a partir de uma determinada idade você fica com os ossos mais fundos, a gengiva mais mole. E existe novas técnicas de implante para hoje em dia? Sim. Olha só, o que faz com que a pessoa perca a massa óssea, né? A partir do momento que você perde um dente, você perde junto com ele massa óssea. Então, como aquele dente existia ali para segurar a raiz daquele dente. E como o dente não existe mais ali, a natureza pensa o seguinte, não tem mais necessidade de eu ficar aqui, o osso pensando.
Então você vai perdendo massa óssea. Entendeu? Você vai perdendo massa. Quando você perde um dente, você perde massa óssea. Perde outro dente, perde mais massa óssea. Então, se você colocar uma prótese móvel, por exemplo, que é horrível, ninguém gosta de uma prótese móvel, mas ela é um mal necessário. Se você não puder fazer um implante por questões financeiras, talvez, então é importante que se coloque a prótese, que ela vai agir como um mantenedor de espaço. Não vai deixar o dente de cima descer, os do lado andar. Então ela vai agir como um mantenedor de espaço. Mas, por outro lado, ela também pesa no dente. Porque quando você extrai um dente, o outro dente trabalha por aquele que saiu. Entendeu? Então há uma sobrecarga nele. Então ele perde massa óssea em torno dele, porque ele está exercendo em cima dele uma força maior. Então ele acaba amolecendo. Qual é a melhor coisa que existe quando você perde o dente? O melhor é não perder, mas se você perdeu, a melhor coisa é um implante. Porque ele vai responder pela força mastigatória em cima dele. Ele não vai distribuir com os outros, como uma ponte fixa ou uma ponte móvel. Então, a força vai ser exercida em cima do implante. O implante, ele ainda é um pouco caro, porque ele é uma cirurgia. Você imagina uma mandíbula, que você perdeu os dentes, né? Passa ali no meio o nervo alveolar. Então, você está com pouquinha massa óssea, porque você perdeu com a extração do dente, você perdeu a massa óssea. Se você colocar um implante, ele vai acabar atingindo o nervo. Então, você tem que fazer um enxerto ósseo para ter altura, para colocar o parafuso do implante. E ele é muito mais simples. trabalhoso, mas é simples de se fazer. É mais trabalhoso, é simples, porém é uma cirurgia que tem que ser um implantodontista experiente, né? Ok. Vamos lá então, para a gente encerrar. Tem mais algumas perguntas chegando aqui. Sou Marcos de São José. Eu moro lá. Um abraço para São José do Embaçaí, Maricá, Rio de Janeiro. Quais os cuidados para lidar e evitar o tártaro? Estou adorando a entrevista, muito esclarecedora. Que bom, um abraço para ele. Então, evitar o tártaro, existem 2 motivos para você perder a massa óssea bucal, tá? A perda dentária, como eu falei aqui, né? Que você perdeu o dente, você perde massa óssea. E o outro segundo motivo é o tártaro. Por que você vê muitos idosos de dentadura, de Rhodes, usando o implante, precisando de implante? Por que essas pessoas perderam dentes? Simplesmente porque passaram a vida inteira lutando com tártaro, escovando sempre, mas escovando numa posição errada e usando uma escova errada. Vamos lá. Escova de dente. Você escovando da maneira como eu falei, primeiro que ela tem que ser macia. Por quê? Porque ela tem que entrar dentro da gengiva, então a posição tem que ser virada para dentro da gengiva. Você virando para dentro da gengiva é como se você estivesse escovando embaixo do tapete. Você está limpando. Aí você tirou o resto alimentar dali. Porque a gente come, fica um caldinho ali dentro. Esse caldinho que ficou endurece, ele calcifica, ele vira uma pedrinha. Igual uma pedrinha que dá na vesícula, que dá no rim, dá uma pedrinha. Então, é a escovação e a prevenção que ajuda. É, isso. Certo. Então, tirando esse tártaro dali, ele não vai destruir o osso, porque o osso da nossa face, ele é muito frágil. O osso que sustenta a raiz dentária é muito frágil também. Então, esse tártaro em contato com o osso, ele vai destruindo o osso ao longo da vida. Ok. Aí você vai num dentista ou em algum outro lugar, poxa, meu dente está amolecido, você já está lá com seus 60 anos, é a idade. Mas é porque passou a vida inteira escovando errado. E tem muita gente também que, até na idade que está, até por mim mesmo, tem muitos problemas com dente. Vários traumas com dente. Cirurgia antigamente, muito antibiótico. E aí a pessoa deixava de ir. Exatamente. Eu sofri um acidente uma vez, e aí teve 2 dentes laterais aqui que eu quebrei, que eu caí de moto. Eu caí de moto, não. O primeiro foi o tomo de uma moto. Aí consertei e eu fui na escola. Saiu uma briga, o rapaz, eu bati com a boca na torneira, exatamente naquele dente. O trauma foi aumentando e eu fui a um dentista
na época, contra a minha vontade, que eu desmaiei na hora, o dentista simplesmente arrancou os dentes. Entendeu? Então não tive que colocar outro postiço. Então tem histórico de sofrimento. Não. E tem muita gente que tem gente. trauma por ter histórico de sofrimento. Mas esses históricos vão passando de geração para geração. Isso. A criança cresce ouvindo e já vai ficando com medo. Já entra com medo. Boa tarde, Boa tarde, Odilon. Boa tarde, doutora Sueli. Meu nome é Anderson. Parabéns pelo programa e pela explicação. Doutora, como evitar o bruxismo? Tá, o bruxismo existem 2 tipos de bruxismo. O ranger do dente e o apertamento, que a pessoa dorme apertando as mandíbulas, né? As maxilas, e acorda às vezes com a musculatura até dolorida, porque você jogou toda a tua atenção durante o dia dormindo. Então tem o bruxismo que range, que você vê o dente todo desgastado, e agora parece que está mais na moda todo mundo apertar. Então, você joga aquilo ali e você movimenta o dente. Às vezes, o dente fica amolecido devido ao excesso dessa força. E faz com Tem tratamento para evitar isso? Faz com que caia a obturação, os blocos e tudo mais. O tratamento para isso, hoje em dia, é a placa miorrelaxante, que você dorme, né? Que aí o dente, quando você aperta, a placa vai segurar, não vai deixar você fazer esse movimento em cima dos dentes. E dependendo do seu estresse, né, também procurar um psicólogo, tomar um tranquilizante. O tratamento tem que ser simultâneo. Olha só Verdade. como é bom falar sobre saúde bucal. Tem muita coisa, muitos detalhes importantíssimos. Que tal você que está em casa ter um programa uma vez por semana na TV Ondas Play falando sobre saúde bucal, hein? O que você acha da ideia? Isso é muito Vai mandando pra gente mensagem. E a senhora, o que você acha da ideia? Responde depois, que vem surpresa por aí, tá? Dicas da doutora Sueli Souza. O que você acha dessa ideia? Boa Eu ideia. achei ótimo. Vamos pensar nisso. É isso aí. Então não, fica quietinho aqui, porque nós vamos chamar o nosso intervalo comercial, porque daqui a pouco tem outra entrevista super bacana como essa. Doutora, suas considerações finais. Um doce de pessoa, tava toda arredia para falar e fala bem para Dedéu. Parabéns, viu, doutora? Eu digo para todo mundo, botar esse medo de lado, entendeu? E procurar um consultório dentário e explorar o profissional, explorar o dentista, fazer tudo quanto é pergunta que tiver para fazer. Sobre implante, sobre clareamento e principalmente prevenção. Dentista não é bicho de 7 cabeças, não. De Para jeito de ficar com medo do dentista, hein? Odilon? Odilon não, quer dizer, o telespectador, para de ter medo do dentista. Ele não morde, não. Tá bom? Não. A qualquer momento a gente volta com mais uma entrevista super bacana aqui na Feira das Profissões, Maricá, Rio de Janeiro. Estamos todos de olho na cidade. Já tem ele, Leonardo Rebula, com o especial do Se Liga Empresário, entrevistando Helenita. Você vai saber quem é essa pessoa, o que ela faz e o que ela pode fazer você fazer. Não sai daí. Tudo isso aqui na Feira das Profissões em Maricá, Rio de Janeiro. TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Você viu na TV Ondas Play, De Olho na Cidade, o seu podcast diário. Odilon Correia. Restaurante de Itália, o especialista em massas italianas, pratos à la carte, a pizza, verdadeiras obras-primas, com sabores incomparáveis, nhoques artesanais, brusqueta e muito mais. Rua Antônio José dos Santos, Jardim Atlântico Oeste, entre as ruas 34 e 36 em Maricá, Rio de Janeiro. Telefone 21 98992 4294. Restaurante de Itália, a melhor culinária italiana, fatto con amore. O mundo mudou, mas e você? Geração Seimpro, cursos inteligentes para a sua formação. Cursos de capacitação, banco de oportunidades nas áreas de tecnologia, administrativas, comerciais, idiomas, saúde, estética e beleza e muito mais. O mercado de trabalho à sua espera.
Geração Seimpro e EAD-IESB.br, a melhor e mais completa plataforma de EAD, acaba de pousar em Maricá e lotada de bagagem, a única com nota máxima na avaliação institucional do MEC. Graduação à distância do IESB e cursos de capacitação da Geração Seimpro. Aproveite, matricule-se já. Ligue 21 2637 3636 ou passe um zap 96469-0878 ou vá à Rua Ribeiro de Almeida, número 146, Centro de Maricá, Rio de Janeiro. No Shopping Roma Center. Geração Seimpro e EAD.IESB.br. Realizando sonhos. Vem pro Trifásico Restaurante. Aqui você reúne amigos ou a família. Pratos à la carte, petiscos, hambúrguer artesanal, mini hambúrgueres. Um divertido karaokê, ambiente familiar e climatizado. O chopp é 0 grau. Drinks especiais. Restaurante Trifásico. Telefone 21 97295 1262. Avenida Nossa Senhora do Amparo, 191, Centro de Maricá, Rio de Janeiro. Restaurante Trifásico. Venha viver esta experiência eletrizante em Maricá.